dia, boa tarde e também meu boa noite. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre polígonos. Mas antes de vermos o que é polígonos, chegarmos à conclusão do conceito de polígono, vou mostrar para vocês os sólidos geométricos. Lembra que nós já vimos esses sólidos em outras aulas? Mais outro sólido geométrico. Mais outro sólido geométrico, mais outro sólido geométrico. Para formarmos esses sólidos geométricos, nós precisamos utilizar as figuras planas. Vou fazer o contorno deste sólido geométrico. Vamos ver este sólido geométrico, esta pirâmide. E o contorno de um dos lados. Este outro sólido geométrico. Vamos ver o contorno de um sólido geométrico. Vejam que o contorno desse sólido geométrico dá a representação de uma figura plana. Cada figura plana dessa possui um nome: quadrado, triângulo, e esta figura que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, octógono. Podemos perceber que existe em comum nessas 4 figuras que estão aqui expostas. Todas elas possuem linhas retas. Então, possui linhas retas. Uma outra característica em comum é que as linhas delas se encontram, mas não se cruzam. Exemplo do que seria se cruzar: uma linha passando pela outra. Uma linha passando pela outra, tendo um ponto de encontro, onde uma cruza a outra. Vejam que nas 4 figuras, elas se encontram. Esse encontro eu vou chamar de quê? De vértice. Então, estas figuras, elas possuem vértice. Possuem vértice. E se elas possuem vértice, é porque elas não se cruzam. Não se cruzam. Uma outra coisinha também que eu vou dizer para vocês é que estas figuras, elas possuem ângulo. Na próxima aula, nós vamos tratar aprofundadamente sobre ângulo. Então, elas também possuem ângulos. Ângulo será o tema da nossa próxima aula. Todas essas figuras planas que possuem linhas retas, possuem vértice, não se cruzam e possuem ângulos, nós chamamos de polígono. Polígono é a palavra indicada para representar as figuras geométricas planas, que não apresentam contornos arredondados. Então, se eu colocasse aqui no meio destas figuras um círculo e perguntasse a vocês se o círculo faz parte destas figuras aqui, vocês iriam responder que não, porque o círculo tem linha arredondada e não possui ângulo. Então, não faz parte dos polígonos.
No estudo sobre polígonos, não podemos ficar detidos somente no que o conceito nos dá, que é a representação das figuras geométricas planas que não apresentam contornos arredondados. É preciso estudar características destas figuras planas, que vão diferenciá-las entre si. Então, vejam aqui, nós temos grupo 1 e grupo 2. No grupo 1, nós temos triângulos. O que é que tem em comum nesses triângulos? Possuem retas, vértice, ângulos e não se cruzam. Essa é a característica semelhante nessas três figuras de triângulos. Mas elas possuem também algumas características que vão diferenciá-las entre si. Vejamos, se eu pegar este triângulo azul e medir com a régua, eu vou encontrar 12 centímetros de um lado, 12 do outro, 12 do outro. Aqui é uma figura onde os três lados do triângulo têm a mesma medida. Vamos para o triângulo roxo. A base aqui tem 7,5, o outro lado tem 12 e 12. Então, esta figura, este triângulo, é um triângulo que tem dois lados iguais, somente dois lados iguais. Vamos analisar agora esse triângulo vermelho. Um lado tem 18, o outro lado tem 20 centímetros, viu, gente? E o outro tem 9 centímetros. Então, tem três lados diferentes. Quando a gente observa essas características dentro do triângulo, a gente também vai classificar esses triângulos. Vamos nomear esses triângulos. E aí eu vou dizer que esses triângulos vão ser nomeados em equiláteros. Todos os lados são iguais. Então, esta figura azul, esse triângulo azul, é um triângulo equilátero. O triângulo isósceles tem dois lados de medidas iguais. Nós medimos com a régua e vimos que este triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles. Escaleno. Todos os lados de medidas diferentes. São triângulos? Sim, são triângulos. Nós aprendemos desde pequenininho que essas figuras são triângulos. E hoje nós estamos também aprendendo que esses triângulos, eles possuem nomes diferentes. Porque tem características também diferentes. Equiláteros, três lados são iguais, todos os lados são iguais. Isósceles, somente dois lados têm a mesma medida. E o escaleno, todos os lados têm medidas diferentes. Aqui no grupo 2, nós vamos observar que temos figuras diferentes. Sim, são diferentes. O que é que tem em comum entre eles? Também linhas retas, temos vértices, temos ângulos e as linhas não se cruzam. Bacana! Mas o que é que tem de diferente entre estas figuras? Vamos ver. Vejamos que todas as figuras têm 1, 2, 3, 4 lados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Todas as figuras têm 4 lados. As figuras que possuem 4 lados, nós chamamos de quadrilátero.
também irão receber uma classificação entre eles. Vejamos. Vejam que aqui nós temos uma figura, né, que a gente nomeia de retângulo, mas que cada linha, cada reta forma um par. Então, eu tenho esta reta que forma par com esta outra reta. Eu tenho esta reta na parte inferior com a reta da parte superior que forma um par. Então, eu tenho dois pares de linhas retas. Vamos aqui. Na figura E, que nós nomeamos de losango, nós temos esta reta que faz par com a reta de cima. Nós temos esta reta que faz par com esta outra reta, que tem dois pares de retas. Vamos ver essa figura. A inferior e a superior fazem pares. Já as laterais não fazem pares. Por que que a gente diz que não faz par? Vamos aqui. Se eu... Tenho aqui a figura. Esta linha, em algum momento, se eu continuar traçando, elas irão se encontrar? Não. Elas vão o tempo todo paralelas, uma ao lado da outra. Elas jamais terão um ponto de encontro. Mas se eu pegar esta linha lateral e for seguindo uma reta, vai ter um momento que elas irão se encontrar? Sim. Vai chegar um momento que elas se encontram. Então, elas não são retas paralelas. Vai chegar um momento que elas se encontram. Então, esta figura A só possui dois pares de linhas paralelas. Vamos aqui na letra D. A parte inferior e a parte superior são linhas paralelas. As laterais também são linhas paralelas. Elas jamais irão se encontrar. Vamos ver a letra C. A parte inferior com a parte superior não são paralelas. As laterais são retas paralelas. Vamos provar se realmente elas irão se encontrar em algum momento. Vou fazer aqui o rabisco. O desenho é mais ou menos esse. Então, se eu pegar esta lateral e esta daqui e sair traçando a linha reta, essas linhas retas irão se encontrar? Não, jamais. Então, elas são linhas paralelas. Se eu pegar a parte inferior com a superior, elas irão se encontrar em algum momento? Irão se encontrar em algum momento. Então, elas não são linhas paralelas. Então, sabendo disso, que os quadriláteros que possuem 4 lados, eles também serão classificados de acordo com os par de linhas retas que eles possuem. E aí, sabendo então agora desse conceito dos números de pares de linhas retas que os quadriláteros possuem, eu também vou classificar os quadriláteros. Classificá-los em quê? Em trapézio, que são as figuras que possuem somente um par de lados, e também vou classificar em paralelogramo, que são as figuras que possuem 2 pares de lados paralelos. A figura D, E.
e B como figuras paralelogramas. Então, nós temos as figuras B, E e D paralelogramas, porque tem dois pares de lados. A figura A e C, um trapézio, somente um par de lados. Aí, por que é importante a gente saber também dessas características? Porque nós aprendemos que somente essa figurinha A vai ser chamada de trapézio. E não, a figura C também é um trapézio. Mas a gente aprendeu desde pequeno que o trapézio tem este formato, certo? Então, essas são as características das figuras quadriláteros, que possuem 4 lados. Elas vão ser divididas em trapézio e paralelogramas de acordo com o número de pares de retas que possuem.